Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel. Nós vamos ler no 6º capítulo, a partir do 1º verso e até o verso de número 15. Segundo livro de Samuel, 6º capítulo, 1º verso, diz assim: De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Você já deve ter passado por experiências em que tudo havia sido planejado para ser maravilhoso, mas ao final terminou em tragédia. Imagine que alguém prepare e planeje uma festa, por exemplo. O dia, os convidados, a comida, as músicas, o lugar, tudo planejado com carinho, com esmero, com dedicação, para oferecer a todos um tempo inesquecível. Mas aí, em meio à festa, 2 pessoas se desentendem, brigam, uma mata a outra. E é correria para todo lado, as pessoas fugindo da confusão, e o que era para entrar para a história como um momento feliz, entrou para a história como um momento trágico. Isso pode acontecer num casamento, porque casamentos são planejados para serem momentos felizes, um relacionamento feliz, uma experiência feliz. Tudo feito com muita dedicação, com muitas expectativas, com muitos sonhos. Mas, de repente, apesar de tudo isso, o casamento termina em tragédia. Desentendimentos, desgastes, brigas, distanciamentos, confusões. Um negócio pode ser planejado com tanto carinho, com tanta expectativa, para ser maravilhoso. De repente termina mal e se torna numa fonte de endividamento, de traumas, de mágoas, de prejuízos.
Todos nós já passamos por algo assim na vida. Todos nós. Todos nós já planejamos algo para ser maravilhoso. E isso não terminou bem. Foi o que aconteceu quando Davi planejou o retorno da Arca da Aliança para a cidade de Davi. Davi tinha assumido o trono e uma das primeiras questões que ele levantou foi essa: onde é que está a Arca do Senhor? Ora, a Arca do Senhor tinha sido roubada lá atrás, no passado, pelos filisteus. Os israelitas e os filisteus viviam brigando. Aliás, até hoje aquela região é marcada por conflitos que já estavam presentes quando das guerras entre israelitas e filisteus. E o sacerdote, que era também juiz de Israel nessa época, era o sacerdote Eli. E ele julgava Israel com a ajuda de seus 2 filhos, Hofni e Finéias. E Hofni e Finéias eram homens terríveis, maus, profanos, ingratos, não tinham nenhum temor de Deus. E à medida em que os israelitas saíram para a guerra com os filisteus começaram a vencer os israelitas. Hofni e Finéias, percebendo que a derrota total era iminente, tomaram uma decisão: levar a Arca da Aliança para o campo de batalha. Porque na cabeça deles funcionava mais ou menos assim: se a arca for para o campo de batalha, sendo ela um símbolo da presença de Deus no meio do povo, o povo vai começar a virar essa guerra. Interessante como a fé migra para o campo da superstição com a maior facilidade. Impressionante. Sempre foi assim, parece que sempre será. A fé, escreveu, não leu, vira superstição na vida de um sujeito, na vida de uma pessoa. O que aconteceu é que Hofni e Finéias levaram a arca. Quando o povo viu a arca, festejou: agora nós vamos vencer. Os filisteus até temeram, mas de repente se remotivaram, continuaram vencendo a guerra, e não bastasse a vitória, ainda roubaram a Arca da Aliança. E levaram a Arca da Aliança para o território filisteu. Quando chegaram no território filisteu, colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagom, o deus dos filisteus. Na madrugada daquele primeiro dia, ouviu-se um barulho no templo de Dagom, foram lá olhar. A estátua do deus Dagom caída no chão, rosto no chão, de frente para a Arca da Aliança. Levantaram a estátua, colocaram no lugar. Aquela cena constrangedora de quem carrega ídolo, derruba o ídolo e aí tem que pôr o ídolo de volta. Foram dormir outra vez. Dia seguinte, madrugada seguinte, um barulhão no templo, foram ver a estátua de Dagom, rosto no chão, quebrada, braços quebrados, pernas quebradas, diante da Arca da Aliança do Senhor. Todos começaram a se questionar o que seria aquilo, o que aquilo quereria dizer. De repente, todo o povo foi tomado por um surto de enfermidades. E alguns historiadores dizem, veja, Deus não deixa de ter certo senso de humor. Você lê a Bíblia, se você lê a Bíblia com atenção, em algum momento você ri, mesmo que a coisa seja séria. Porque o surto que assolou os filisteus foi um surto de hemorroida. Para dar e vender. Todo mundo ganhou uma. Aquela confusão, gente andando esquisito. Aquele festival de almofadinha redonda debaixo do braço, todo mundo. Alguém disse, isso é culpa da Arca da Aliança, a gente não devia ter mexido com isso. Foram procurar o sacerdote filisteu e ele disse, mandem essa arca embora daqui. Então o que os filisteus fizeram? Puseram a arca em cima de um carroção novo. Pegaram bois que nunca tinham recebido jugo. Colocaram a arca sobre o carroção. Colocaram presentes, oferendas e peças em ouro sobre o carroção. E soltaram os animais. Se os animais forem na direção de Israel, é porque era o Deus de Israel que estava nos ferindo. Se forem para qualquer direção, então nós só confundimos as coisas. Mas os bois foram para Israel, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e chegaram na cidade de Bet-Semes. Em Bet-Semes, alguns desavisados foram ver o que era, abriram a Arca da Aliança, olharam dentro, morreram 70 pessoas. Ficaram assustadíssimos, mandaram a arca para a região de Kiriat Jearim,
onde fica Baalá, onde fica a colina, onde fica a casa em que morava Abinadab. E aí então chamaram Abinadab, que era levita, e lhe pediram que ficasse com a arca. Abinadab tinha 3 filhos. O mais velho, Eleazar, que provavelmente já era um levita, ficou responsável pela arca. Aiô e Uzá, muito provavelmente, eram crianças, pré-adolescentes talvez. A Arca da Aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab, até que Davi assumiu o trono de Israel. Quando Davi assumiu o trono, mandou buscar a Arca da Aliança. E quando ele chegou com 30.000 homens na casa de Abinadab, mais a comitiva de sacerdotes, mais os músicos, ele fez o que os filisteus haviam feito. Pegou um carroção novo, que a BMW tinha feito, especialmente para Davi. Último tipo, tecnologia de primeira qualidade. Bois sobre os quais nunca se havia posto nenhum jugo. E começou a transportar a Arca da Aliança de volta para a cidade de Davi. Porque ele entendia que a arca precisava estar no centro do seu reino, como um símbolo da presença de Deus. Davi sempre levou essas coisas muito a sério. Ocorre que o carroção, os bois, os 30.000 soldados, os músicos, os sacerdotes, a procissão era impressionante. Mas a determinada altura do percurso, um buraco no meio do caminho, se fosse uma pedra dava até poesia, e os bois tropeçaram, e o carroção balançou, e a arca balançou. Aiô estava na frente, conduzindo o carroção, mas Uzá estava do lado, acompanhando. E no que a arca balançou, Uzá estendeu a sua mão e a segurou para que ela não caísse. E no que ele estendeu a sua mão para segurar a arca, para que ela não caísse, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu e ele fulminou Uzá, que morreu ali na hora. Tudo tinha sido planejado para ser tão maravilhoso. Tudo estava sendo feito tão lindamente. Tudo estava correndo tão bem. Tudo era tão pomposo e cheio de cerimônia. Tudo era tão impressionante aos olhos humanos. Mas terminou com uma tragédia tão triste. E agora, o filho de Abinadab morto. E todos apavorados. Se um exército inimigo tivesse atacado a procissão, os guerreiros de Davi teriam reagido, mas foi Deus que mandou fogo do céu sobre o rapaz. Todos apavorados. Davi nem quis mais levar arca nenhuma para lugar nenhum. Entrou na primeira cidade, que era Gate. Foi na casa de um sujeito chamado Obed-Edom e disse assim: rapaz, você vai ficar com essa arca na sua casa que eu não quero mais ver isso. Eu imagino Obed-Edom dizendo: rapaz, por favor, aqui não. Essa arca matou 70 lá em Bet-Semes. Matou Uzá no caminho que eu já fiquei sabendo. Você quer deixar isso na minha casa, rei? Não, por favor, não. Davi deve ter dito: Obed-Edom, ou a arca te mata ou eu te mato aqui, mas que vai ficar aqui na sua casa, vai. Aí Obed-Edom teve que aceitar. E a arca ficou na casa dele. Antes da gente caminhar para o final dessa história, eu queria tentar entender com você o que é que aconteceu. Porque eu olho para esse texto, tudo planejado para ser maravilhoso, terminando em tragédia. A decisão de um homem de segurar uma arca que estava balançando para que ela não caísse. Talvez alguém pudesse dizer: ele só quis ajudar. E o Senhor não o poupou. Primeiro é preciso destacar o fato de que a Arca da Aliança passou 20 anos na casa desse sujeito. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, Uzá era talvez uma criança. Crianças são curiosas. E Abinadab deve ter dito para Uzá: por favor, não mexa aqui. Aiô, fique longe dessa arca. Talvez ela tenha ficado num canto, coberta por um lençol, por um pano. A casa certamente não era grande, era uma casa na colina de uma cidade pequena. Abinadab não era um homem rico. A arca certamente ocupou um espaço que faltou para o trânsito comum da casa. As crianças, curiosíssimas sobre aquele utensílio tão diferente, e Abinadab tão preocupado porque ele sabia que o que tinha acontecido no território dos filisteus e o que tinha acontecido em Bet-Semes. Não mexam aí, meninos, isso aí, cai a mão.
Igual quando o pai está aqui na igreja, o menino correndo de um lado para o outro, corre para cá, corre para lá, o pai não quer que o menino corra. O que ele faz? Filho, o pastor vai pegar você. Que pai zeloso, querido, que é um educador de primeira grandeza, não fala isso para um filho na igreja. Não mexe aí, por quê? Porque é perigoso. Não faz isso. Ninguém mexa nessa arca. Mas isso no primeiro mês funciona, no segundo mês funciona. A arca ficou lá 20 anos. 20 anos com esses meninos crescendo e vendo ela ali. Um levanta um lençol, o outro pega um lençol, um quer ver o que tem dentro, o outro não quer deixar. E o pai sempre falando, não mexam, não mexam. Até que a arca foi incorporada no cenário. E os meninos se familiarizaram com ela. Um caminho muito perigoso começa na nossa vida quando familiaridade se instala. O que é que aconteceu com esse casal que era tão lindo, tão maravilhoso? Acostumou-se. Um acostumou-se ao outro. 20 anos depois, nenhum dos dois é novidade mais. Um já acha que sabe o que o outro quer, precisa, pensa. O outro também já acha a mesma coisa. Foram incorporados ao cenário. O encanto desvaneceu. Aquilo que é sagrado transformou-se em corriqueiro. Aquilo que é digno de nota não é mais mencionado. Aquilo que é para ser a menina dos olhos mal é reparado no dia a dia e na correria. Perde a importância, perde o valor. Até em relação a Deus, a familiaridade pode nos afetar. Nós nos acostumamos com a igreja. Nos acostumamos com o culto. Nos acostumamos com a Bíblia. Nos acostumamos com as músicas. Nos acostumamos com tudo. Nos familiarizamos. E quando a familiaridade se instala, ela abre uma segunda porta. Eugene Peterson, em linguagem poética e lindíssima, como lhe é peculiar, diz assim: a familiaridade anestesia a percepção. A segunda porta que a familiaridade abre, uma vez que ela é a primeira porta que se abre nesse processo, é a porta da negligência. Quem se familiariza começa a negligenciar. Já não se incomoda mais em fazer do jeito certo. Já não se incomoda mais em fazer o que é preciso. O marido que se familiarizou com a esposa já não se importa mais em fazer o que se espera de um marido cristão. Então, de repente, o pastor diz para o marido: ame sua esposa, rapaz, ore com ela, diga para ela palavras abençoadoras, abra o seu coração. E o marido olha para o pastor e diz: não, ela já sabe tudo isso. A gente está junto há muito tempo, não tem problema não, isso aí a gente já venceu essa etapa, o que era para um saber do outro, o outro já sabe. Familiaridade gera negligência. A negligência de usar. 20 anos depois, Uzá e Aiô já são adultos. E já são levitas. Porque são filhos de um levita. Eles sempre aprenderam como se deveria transportar a Arca da Aliança, porque isso está descrito na lei de Moisés. Não se coloca a Arca da Aliança em cima de carroção nenhum. A arca é transportada por levitas. Os levitas não tocam nela, pegam em varões que são colocados nas argolas, andam com ela. A arca da aliança é um símbolo da santidade de Deus. Não se trata a arca de qualquer maneira. Aiô e Uzá sabiam isso porque eles foram treinados para ser levitas, mas eles estavam acostumados com a arca. Viam a arca todo dia, viram quando a arca chegou em cima de um carroção novo mandado pelos filisteus. Ora, a arca chegou num carroção, manda num carroção. Chegou puxada por animais, manda por animais. Moisés recebeu instruções claras, precisas, minuciosas, mas quem está acostumado não liga. A Bíblia tem instruções claras para você, precisas, minuciosas, sobre como tratar sua esposa, seu marido, seus filhos, seus negócios, mas você já está tão acostumado que se acha no direito de tratar de qualquer jeito. E se a familiaridade abre a porta da negligência, a negligência abre a porta da infração. E o casal que está tão acostumado a viver junto e que já negligencia as bases da sustentação desse amor, de repente se vê envolvido em relações extraconjugais. Porque aí a tentação se apresenta.
Porque aí a oportunidade se apresenta. Porque aí a situação se complica. Porque aí o boi tropeça, o carroção balança, e eu estou tão acostumado, e eu já não tomei nenhum cuidado. O que é que custa esticar o braço? Gente, ninguém cai de um instante para o outro. Isso não acontece com ninguém. Não adianta querer mascarar isso. Ninguém está andando na rua ali tranquilo, passeando, aí assoviando um hino da igreja. Aí vem uma mulher bonita, que legal, e 5 minutos depois está no motel. O que aconteceu? Não sei. Como é que nós viemos para aqui? Não sei. O que nós fizemos? Não, já foi. Ninguém acontece isso. Não acontece isso com você, não acontece isso comigo. A gente joga a vida no ralo aos poucos. É uma familiaridade inconveniente. Uma brincadeira que a gente só tem coragem de fazer porque já ultrapassou a linha do conveniente, do adequado. Uma proximidade promíscua, de brincadeiras que a gente faz e sabe que não devia estar fazendo. E a negligência com os cuidados. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal, mas eu não estou fugindo nem do mal, quanto menos da aparência dele. E aí, de repente, para estender a mão e tocar naquilo que não é para tocar, é só um pulinho. A linha ficou tão perto que esticar o braço é só uma questão de reflexo. Mas isso começou lá atrás. Quando Uzá toca a arca, ele não está apenas segurando um utensílio, um objeto que está para cair. Ele está coroando com requintes de estupidez todo um processo de familiaridade e negligência que agora se constitui em infração. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E o Senhor o fulminou ali mesmo. Matou-o ali mesmo. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é santo. E embora seja longânimo, se ira e disciplina. E uma vez que a infração se impõe, ela abre a última porta, que é a porta da tragédia. A familiaridade abre a porta para a negligência. A negligência abre a porta para a infração. A infração abre a porta para a tragédia. E a tragédia entrou no caminho de Uzá. E desanimou todo mundo. Desanimou Davi, que estava tão motivado, que estava tão desejoso de levar a arca para a cidade, mas a deixou no meio do caminho, na casa de Obed-edom. Mas, 3 meses depois que a arca estava na casa de Obed-edom, chegou uma notícia para Davi. Que notícia? A casa de Obed-edom está uma bênção. Davi do céu, Obed-edom é o cara mais feliz dessa terra hoje. Tudo que ele faz é abençoado, ele planta, ele colhe, não tem doença na casa dele. Obed-edom não sabe o que é ir numa farmácia faz 3 meses. Pensa num sujeito que está rindo daqui a aqui. O Davi se enche de alegria de novo. E diz, então nós vamos buscar a Arca da Aliança. Só que vamos buscar a Arca da Aliança de outro jeito. Ele vai com uma comitiva muito mais modesta. Os levitas estão presentes. Eles carregam a Arca da Aliança. A cada 6 passos eles param e oferecem sacrifícios ao Senhor. E assim a arca chega no seu destino. 3 lições que eu aprendo com Davi, que eu quero compartilhar com você, ainda que rapidamente nessa noite. Primeira, a melhor maneira de fazer as coisas é pela fé. A melhor maneira de fazer as coisas é pela fé. Quando chega a notícia de que a casa de Obed-edom está sendo abençoada por causa da presença da Arca da Aliança ali, o coração de Davi se enche de fé. Ele passa a acreditar que é possível trazer a arca. Ele passa a acreditar que tudo pode ser diferente. E essa fé que Davi alimenta de que as coisas podem ser diferentes, o leva a obedecer a Deus. Porque esse é um detalhe sobre a fé que precisa ficar claro para nós. Que fé e obediência sempre andarão juntas. Sempre. Quem crê, obedece, porque sabe que a obediência é um caminho da fé. A mesma fé que diz vai dar certo, é a fé que diz preciso pôr a vida em ordem. É a mesma fé. A mesma fé que diz no coração do enfermo, Deus pode me curar, diz no coração do rancoroso, Deus pode me ajudar a perdoar.
A mesma fé. A mesma fé que diz, Deus pode abrir uma porta de emprego, também diz, Deus pode me ajudar a pôr em ordem a minha empresa e fazer as coisas do jeito certo. A mesma fé, a mesma fé. Fé e obediência sempre andam juntas, porque quem crê em Deus, crê que Deus é poderoso, dentre tantas coisas, para pôr a nossa vida no trilho. Quando Davi creu que era possível trazer a arca, ele também creu que o caminho de volta da arca era o caminho da obediência. Então vamos fazer do jeito de Deus. Quem crê sempre faz uma opção pelo jeito de Deus. É o jeito de Deus. Jesus diz assim em João capítulo 14. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam pelo menos por causa das mesmas obras. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei. E nós, eu e meu Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Fé e obediência andam juntas. Sempre. Porque quem crê em Deus para a solução, crê em Deus para a transformação. Quem crê em Deus para que um problema se resolva, crê em Deus para que um coração entre no trilho. É a mesma fé. Davi decidiu trazer a arca de volta e acreditar que a volta da arca seria uma bênção para o seu reinado. Não pela arca em si, mas por ser ela um símbolo de algo que era importante para Davi, a própria presença de Deus. Contudo, não é porque eu quero a bênção de Deus, não é porque eu quero a arca de Deus, não é porque eu quero fazer isso diante de Deus, que Deus aceita que eu faça isso do meu jeito. É do jeito de Deus que as coisas funcionam. Amém, irmãos? É do jeito de Deus que as coisas funcionam. Do meu jeito, alguém morre no caminho. Do meu jeito, a tragédia se impõe no percurso. Do jeito de Deus, tudo funciona. Do jeito de Deus, tudo dá certo. A melhor maneira de fazer as coisas é do jeito de Deus. A melhor maneira de fazer as coisas é pela fé. Estamos juntos até aqui? Segundo, a melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. Eu vou repetir. A melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. O que é que Davi decide? A cada 6 passos, para tudo. Todo mundo para. Sacrifícios ao Senhor. Culto a Deus. Adoração. É preciso reconhecer a grandeza de Deus. É preciso reconhecer a glória de Deus. É preciso reconhecer a santidade de Deus. É preciso tributar a Deus a honra dessa empreitada. Interessante a cada 6 passos. Eu me lembro lá na criação de Deus falar algo em relação a cada 6 dias. É como se Davi estivesse dizendo, precisamos a cada período parar tudo para reconhecer quem é a fonte das nossas forças, quem é a fonte das nossas energias, quem é a razão da nossa caminhada, para quem é tudo isso. Davi não está dizendo isso é para mim, Davi está dizendo isso é para Deus. Não é meu capricho trazer a arca de volta para a minha cidade, mas é a certeza de que Deus quer restaurar Israel como Israel era antes de se submeter ao pecado que o levou à decadência. A arca tem que estar onde Deus mandou que ela estivesse. Tem que estar no tabernáculo. Tem que estar no Santo dos Santos. Tem que estar presente quando todo o povo vier para adorar e celebrar a Deus. Então não é a minha vontade, é a vontade de Deus. A cada 6 passos eu preciso parar tudo para me lembrar isso. Porque só se eu parar a cada período para me lembrar disso, que durante o período eu vou continuar lembrando. Não é que você só dá glória a Deus quando para. Mas quando para, você lembra que tem que dar glória a Deus até quando anda. Por que a gente está aqui? Porque a gente para a nossa agenda para dizer que Deus merece a glória de tudo que aconteceu na semana que passou e de tudo que vai acontecer na semana que está entrando. Agora, quer dizer que é só aqui que a gente adora? Não. Porque a gente não adora nem aqui nem ali. A gente adora em espírito e em verdade. Melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. Deus procura adoradores. E Davi entendeu isso naquele dia.
Gente, nós vamos levar a arca, nós vamos cumprir o propósito, mas o propósito não deve ser cumprido através ou a partir de prazos. O propósito deve ser cumprido a partir de uma consciência de que Deus é digno e que é por Ele que nós fazemos o que fazemos. Vai atrasar o nosso caminho? Claro que vai. Mas também vai deixar o nosso caminho muito mais interessante, muito mais bonito, muito mais alegre, muito mais festivo, muito mais digno. Porque você pode até ir rápido nessa vida, mas se não for adorando, não está indo para lugar nenhum. Se você for em adoração, onde quer que você chegue, você chegará na presença de Deus. Deus com você, você em Deus. A adoração. Quanto tempo faz que você não para tudo para adorar ao Senhor, para dar a Deus glória? Quanto tempo faz que você não para um pouco a sua vida conjugal para adorar a Deus? A Bíblia chega a sugerir jejum de relação sexual para casais que queiram se dedicar à oração e adoração. Para tudo. Vamos definir a prioridade da nossa vida. Quanto tempo faz que você não para tudo na empresa? Chama os funcionários todos, que você fica lá o tempo todo dizendo, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Para tudo, senta com eles, ora com eles, ensina a Bíblia para eles. Você, não alguém que você chamou. Você. É fácil ser um patrão péssimo e depois pedir para o pastor vir dar devocional. Difícil é dar devocional e perceber na devocional que tem que ser um patrão melhor. Porque mais importante do que o resultado do final do mês é o testemunho ao longo de uma vida. E que um dia os seus funcionários digam, o melhor de trabalhar aqui foi conhecer a Deus através da sua vida. Esse foi o melhor de trabalhar aqui. Quanto tempo faz? A gente está dando um passo atrás do outro. E perdeu o privilégio da adoração. Perdeu o privilégio da adoração. A melhor maneira de fazer as coisas é em adoração. Honrando a Deus. E recebendo dele a força para continuar. E porque recebeu dele a força para continuar, honrar a Deus. E assim num círculo virtuoso maravilhoso, em que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? E terceiro, para terminar, última lição que eu aprendo com Davi. A melhor maneira de fazer as coisas é com alegria. Vou repetir. A melhor maneira de fazer as coisas é com alegria. Vamos dizer juntos? A melhor maneira de fazer as coisas é com alegria. Porque veja, o lugar ficou chamado Pérez Uzá. Pérez Uzá significa destruído foi Uzá aqui. Então veja. Havia uma lápide ali para sempre. Aqui morreu um homem. Mas não é porque a tragédia visitou o meu caminho em algum ponto da minha história que eu vou deixar de me alegrar em Deus. E Davi então toma uma decisão corajosa. Continuar o percurso na maior alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E é canto, e é dança, e os instrumentos, e é festa, porque afinal de contas, apesar dos pesares, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, os propósitos de Deus continuam sendo eternos, os planos de Deus continuam não podendo ser frustrados, e eu continuo me alegrando no Senhor. Apesar de tudo. Tem Pérez Uzá no caminho de todo mundo, mas Pérez Uzá não pode roubar a nossa alegria. E Davi vai cantando, e vai dançando, e vai celebrando. E é interessante que o texto que nós não lemos, na sequência, diz que Davi entrou na cidade e Mical, sua esposa, filha de Saul, estava olhando pelo mirante do palácio. E ela viu Davi entrar dançando. E deve ter sido uma cena grotesca. Eu reconheço que deve ter sido uma cena grotesca. Por quê? Porque nada num rei é feito para ele ser feliz. Entende isso? Nada num rei é feito para ele ser feliz. O pessoal bota roupa pesada nele. Bota um manto mais pesado nele ainda. Bota uma coroa na cabeça dele. Bota cetro na mão dele. Dá um trono para ele sentar. Rei foi feito para brincar de estátua a vida toda. Foi feito para dançar. Então quando ele resolve dançar, fica desengonçado. Rei não foi feito para ser feliz. Rei foi feito para encarnar as nossas projeções, das melhores às piores. Não sei quantos aqui leram um livro do Freud, Totem e Tabu. Ele tenta explicar a questão da culpa original,
fala sobre totens e tabus, fala sobre o tabu dos soberanos. O que é o tabu do soberano? Todo soberano, em qualquer lugar no mundo, tem uma dupla função. De um lado, viver os privilégios que todas as pessoas gostariam de poder desfrutar, e de outro, encarnar todas as responsabilidades que ninguém quer assumir. De modo que a relação com o soberano é sempre dupla. De um lado, a fascinação, o amor, de outro, o ódio e o desejo de morte. Freud conta de uma tribo chamada Times, de Serra Leoa, que resolve esse duplo sentimento em relação aos soberanos de um jeito. Toda vez que um soberano é eleito pela tribo para governar, no dia anterior à coroação, toda a tribo dá uma surra nele. Alguns morrem no linchamento, precisam ser chamadas novas eleições. Gente, vamos falar a verdade, não é o sonho de todo mundo. Alguém falou assim para mim hoje de manhã: pastor, se a moda pega, eu falei, já pegou. Porque a gente não surra com a mão, mas a gente surra com a boca. E não é só político, governante, não, é pastor, é líder. Bastou ser líder, tem o nosso amor e tem as nossas críticas. Tem o nosso desejo de que tudo lhe vá bem, porque se tudo lhe ir bem, não vai bem para nós também, mas também tem o nosso desejo de vê-lo cair. Se nosso sentimento em relação às pessoas que estão sobre nós, nada mais humano do que isso. Que bom que temos um líder tão legal. Mas ele também anda fazendo umas coisas. Que bom quando ele ascende a liderança, que bom quando ele cai de lá. Mical é do tipo que acha que rei não pode ser feliz. Que governante não pode ter prazer. Que gente de Deus tem que ser carrancuda, introspectiva, acanhada, confinada em pequenos espaços onde atenda às demandas de todo mundo. Então ela despreza Davi no seu coração. Porque Davi dançando é muito engraçado. Rei não sabe dançar, mas ainda assim dança, por causa da alegria do Senhor. O mundo roubou nossa alegria para dançar. Tem muito crente aqui que acha que dançar é pecado. Você acha que eu não sei disso? Só não vou dançar aqui na sua frente porque eu não sei. Porque para não te chocar, isso não me impediria, não. A Bíblia fala em danças o tempo inteiro como expressão de adoração. Quem é aqui que dança? Eu vou chutar. De repente você está vivendo o caminho da descoberta da presença de Deus muito mais em função de Pérez usar do que em função do que Deus está fazendo na sua vida. Você olha para o seu caminho e só consegue enxergar Pérez usar. E não consegue enxergar a alegria do Senhor é a minha força. E a melhor maneira de fazer as coisas é com a alegria do Senhor. A Bíblia diz, alegrai-vos. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. A Bíblia diz, regozijai-vos sempre. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ungido com o óleo da alegria como nenhum dos seus companheiros. Meu irmão, minha irmã, embora você esteja passando por lutas, tristezas, provações, tribulações e até perdas, deixe o Espírito Santo alegrar a sua vida hoje. Porque um dia tudo isso terá passado. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Quero orar com você sobre isso. Vamos fechar os olhos? Deus amado, Pai Celeste, nós louvamos o Teu nome nesta hora, porque o Senhor falou ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela chega ao fundo do nosso coração, discerne as intenções do nosso coração e traz cura para a nossa alma. Que esta palavra encontre lugar em nós, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas, que comecemos a colocar em prática aquilo que temos aprendido de Ti, que o Teu Espírito nos ajude. A Tua palavra nos diz que o Teu Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e nós precisamos do Teu Espírito para não tropeçarmos, e para quando tropeçarmos, levantarmos e seguirmos em frente, no poder do Teu amor. Aplica mesmo esta palavra ao nosso coração e dá-nos a graça de vivermos uma vida que glorifique o Teu nome. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.